Você sabia que Deus tem um propósito exclusivo e especial para a sua vida? Ele projetou cada detalhe com perfeição, deixando sua impressão digital na sua jornada. Deus está moldando você para cumprir o chamado divino que Ele planejou. Contudo, o inimigo frequentemente tenta apresentar caminhos falsos para desviar e interromper sua caminhada rumo ao destino que Deus preparou para você. Por isso, é essencial estar atento e reconhecer os sinais da ação de Deus em sua vida. Fique até o final para descobrir 10 desses sinais transformadores. E não esqueça de se inscrever no canal para receber mais mensagens edificantes como esta. O chamado de Deus não depende de riqueza, status ou posição social. Ao longo das Escrituras, Deus demonstra que não faz acepção de pessoas e pode chamar qualquer um para cumprir seus propósitos. Um exemplo disso está em Atos, capítulo 10, quando Deus deu uma visão a Pedro, pedindo que ele comesse animais considerados impuros. Pedro resistiu, dizendo que nunca havia consumido algo impuro, mas Deus respondeu: "Não chame de impuro aquilo que eu purifiquei." Essa mensagem se referia a Cornélio, um centurião a quem Deus queria que Pedro pregasse. Essa experiência levou Pedro a afirmar: "Agora percebo que Deus não trata as pessoas com parcialidade." Considere também Maria Madalena, que foi libertada de demônios por Jesus. Apesar de seu passado, ela se tornou uma seguidora fiel e foi a primeira pessoa a testemunhar a ressurreição de Cristo. Deus não olhou para o passado dela, mas a usou de forma poderosa. Outro exemplo é Gideão, que vinha de um clã humilde e se considerava o menor de sua família. Quando Deus o chamou, ele duvidou de si mesmo por causa de sua origem, mas o Senhor tinha um grande propósito para sua vida. Com apenas 300 homens, Gideão liderou uma vitória impressionante contra os midianitas. Se você se sente inadequado ou de origem humilde, lembre-se de que isso não importa para Deus. Ele tem um plano extraordinário para a sua vida. Até mesmo Jesus veio de uma origem simples, mas realizou grandes obras através do poder de Deus. Em vez de se limitar, prepare-se para o que Deus está prestes a realizar por meio de você. E se você, como Gideão, já questionou os planos de Deus para a sua vida, saiba que pode pedir um sinal. Aqui estão 10 sinais que revelam a mão de Deus sobre você, começando por um deles. Primeiro sinal: você experimenta o favor de Deus e das pessoas. Esse é um indício claro de que Deus está agindo em sua vida. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que encontraram favor diante de Deus, muitas vezes como resultado de promessas feitas aos seus ancestrais ou de sua dedicação ao serviço do Senhor. Um exemplo notável é Abraão, que recebeu o favor de Deus por causa da aliança estabelecida com ele. Esse favor foi transmitido aos seus descendentes. Se você percebe o favor de Deus em sua vida, pode ser um reflexo da herança espiritual deixada por seus antepassados ou de sua própria entrega a Deus. As pessoas podem notar algo diferente em você, mesmo sem entender o motivo. Isso pode estar relacionado à aliança que sua linhagem tem com Deus. Um exemplo claro é Samuel. Apesar de crescer em um ambiente corrupto, ele se destacou porque sua mãe, Ana, o dedicou ao serviço de Deus. Deus protegeu Samuel e não permitiu que as influências ao seu redor o corrompessem. Se você é pai ou mãe, isso é um chamado para dedicar seus filhos a Jesus, permitindo que Deus os use para a sua glória. Deus está sempre disposto a usar aqueles que se entregam completamente a Ele. Mas, se você já é adulto e se sente insatisfeito com o rumo de sua vida, saiba que nunca é tarde para se render a Deus. Peça a Ele que assuma o controle, e você verá sua vida ser transformada em algo belo e cheio de propósito. Quando o favor de Deus está sobre você, Ele afeta não apenas a sua vida, mas também a daqueles ao seu redor.
Pessoas começarão a perceber as bênçãos e o favor fluindo em sua direção, e tudo parecerá se alinhar para o seu bem. Esse favor, no entanto, não é apenas para o seu benefício, mas para a glória de Deus, à medida que outros testemunham sua obra em sua vida. Em Lucas, capítulo 2, versículo 52, lemos: E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. O favor que Jesus experimentou é um reflexo da mão de Deus sobre ele. Abraão também entendeu o poder de viver como pai de muitas nações, tanto biologicamente quanto espiritualmente, sendo um exemplo de fé que continua a inspirar gerações. Se você está experimentando o favor de Deus, permita que Ele trabalhe em você e por meio de você, moldando-o para se tornar a pessoa que Ele deseja que você seja. Segundo sinal, enfrentar situações inesperadas. Quando a mão de Deus está sobre sua vida, você pode passar por experiências boas e desafiadoras. Nem sempre o caminho será fácil. Algumas dificuldades servem como preparação para o que está por vir. Considere a vida de Davi, José e Daniel. Davi, mesmo ungido como rei, passou anos no deserto cuidando das ovelhas de seu pai. José, apesar de seus sonhos de grandeza, foi vendido como escravo e passou anos na prisão. Daniel enfrentou perseguições em uma terra estrangeira, mas permaneceu fiel a Deus. Essas dificuldades não indicam que há algo errado com você. Pelo contrário, são oportunidades para crescimento, refinamento e preparação. Elas testam seu caráter, fortalecem sua fé e o moldam para o futuro que Deus planejou. Se você enfrentar oposição ou desafios, lembre-se de que isso pode ser resultado de sua posição no favor de Deus. O inimigo pode tentar desviá-lo do plano divino para a sua vida, mas é essencial manter o foco e não ceder às tentações. Reflita sobre as consequências de se afastar de Deus e escolha permanecer firme. Terceiro sinal: Deus o capacita para o extraordinário. Quando você confia em Deus e permite que Ele guie sua vida, Ele o torna audacioso para realizar coisas que parecem impossíveis. Sua fé e disposição para obedecer a Deus abrem portas para milagres e conquistas que revelam sua glória. Quando a mão de Deus está sobre sua vida, você se sentirá motivado a realizar coisas extraordinárias, muitas vezes assumindo um papel de destaque diante dos outros. Essa coragem vem de um desejo profundo de fazer a diferença e de contribuir para transformar o mundo ao seu redor. Jesus é o exemplo perfeito disso. Mesmo quando ainda era criança, ele demonstrou sabedoria incomum e um forte compromisso com os propósitos de Deus. Quando seus pais o encontraram no templo, ele não estava brincando, mas ouvindo e discutindo com os mestres, mostrando desde cedo que havia sido separado para algo especial. Outro exemplo é Davi, que, embora fosse o mais jovem de seus irmãos e apenas um pastor, enfrentou Golias com uma coragem surpreendente. Enquanto o rei Saul e todo o exército temiam o gigante, Davi declarou com ousadia: Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Da mesma forma, Esther demonstrou grande coragem ao arriscar sua vida para interceder junto ao rei pelo seu povo, o que resultou na salvação dos judeus. O apóstolo Paulo também exemplificou essa audácia ao pregar o evangelho, mesmo enfrentando prisões, perseguições e até a morte. Sua fidelidade inspirou inúmeros crentes ao longo da história a proclamarem sua fé com ousadia diante da oposição. Essas histórias mostram que, quando a mão de Deus está sobre você, Ele lhe dá coragem para dar passos de fé e realizar feitos extraordinários para o seu reino. Quarto sinal: Deus o protegerá de todo mal. Quando Deus está com você, Ele não permitirá que os planos do inimigo prevaleçam. O diabo
pode tentar frustrar os propósitos divinos para a sua vida, especialmente quando você se torna uma ameaça para ele. No entanto, Deus oferece proteção constante e o guia em meio aos desafios. A história de José ilustra essa proteção divina. Seus irmãos, movidos por ciúmes, planejaram matá-lo, mas Deus interveio e os levou a vendê-lo como escravo. O que parecia uma tragédia era, na verdade, parte do plano de Deus para exaltar José, colocando-o em uma posição de autoridade no Egito, onde ele salvou sua família e muitos outros da fome. A proteção de Deus vai além do físico. Ele também defende sua reputação e caráter. Mesmo que o inimigo tente difamar você ou usar suas fraquezas contra você, Deus é o seu defensor. Ele conhece a verdade e não permitirá que os esquemas do diabo o afastem do propósito divino. Se por acaso você cair em alguma armadilha do inimigo, Deus continua sendo misericordioso e paciente, sempre pronto para perdoar e restaurar você ao caminho certo. Ele nunca desiste de você. Se deseja essa proteção, basta pedir a Deus que o esconda sob suas asas e confiar que Ele cuidará de você. Mesmo quando parece que o inimigo está vencendo, Deus pode transformar a situação para o seu bem e para a sua glória. Quinto sinal: desfrutar de rapidez e facilidade. Outro sinal claro da mão de Deus sobre sua vida é a rapidez e a facilidade com que você obtém resultados. Quando algo que os outros lutam para conquistar acontece com naturalidade para você, isso é uma demonstração do favor e da graça de Deus. A história de Daniel nos ensina um princípio poderoso. A presença de Deus na vida de uma pessoa é o que realmente faz a diferença. Mesmo em uma terra estrangeira e enfrentando grandes desafios, Daniel permaneceu fiel a Deus. Como resultado, ele se destacou em sabedoria e entendimento, superando aqueles que preferiram os prazeres terrenos como os alimentos oferecidos pelo rei. Isso nos mostra que não é apenas o esforço humano que traz sucesso, mas sim a intervenção divina. Da mesma forma, quando Deus está agindo em sua vida, você pode alcançar resultados com rapidez e facilidade, enquanto outros levam anos para atingir os mesmos objetivos. Essa velocidade é um reflexo da ação sobrenatural de Deus, permitindo que você ultrapasse seus pares e realize grandes coisas para a glória dele. No entanto, é importante lembrar que confiar na direção de Deus não significa ser preguiçoso ou evitar o trabalho duro, mas sim depender de sua força para alcançar seus objetivos. Ao experimentar essa facilidade, glorifique a Deus, reconhecendo que é a sua mão operando em sua vida. Se ainda não está vivenciando essa graça, não se desespere. Busque a Deus, pedindo que derrame o seu Espírito sobre você. É o Espírito Santo quem traz a força e a rapidez necessárias para seus esforços. Sexto sinal: confirmações divinas e profecias. Um dos sinais claros da mão de Deus sobre sua vida são as confirmações divinas. Essas mensagens podem se manifestar de maneira única para cada pessoa. No caso de Jeremias, Deus o chamou antes mesmo de ele nascer, revelando seu propósito como profeta. Embora sua experiência possa não ser tão dramática, você pode receber confirmações de várias maneiras. Através de palavras de outras pessoas, um senso de facilidade em realizar certas tarefas, ou por ser constantemente reconhecido por algo especial. Essas confirmações também podem vir por meio de sonhos ou uma paz interior sobre uma decisão importante. Elas servem como bússolas, guiando você em meio aos desafios e incertezas da vida. Além disso, proporcionam clareza e ajudam a manter o foco no caminho certo, enquanto reforçam sua confiança nas promessas de Deus. Anote essas confirmações e busque discernir o que Deus está lhe dizendo. Ele não é Deus de confusão, mas de clareza.
No tempo certo, Ele revelará os passos que você precisa tomar para cumprir o propósito dele para a sua vida. 7º sinal: aumento de sua paixão por Deus. Quando a mão de Deus está sobre você, seu desejo por Ele se intensifica. Há uma fome espiritual que o leva a buscá-lo mais profundamente, a compreender sua vontade e a se relacionar com Ele de forma mais íntima. Essa paixão não é algo superficial ou passageiro, mas um impulso profundo que o motiva a orar mais, jejuar e se dedicar ao crescimento espiritual. Assim como o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto após seu batismo, você pode sentir uma atração por momentos de solitude e oração para ouvir a direção de Deus para a sua vida. Nesse tempo, Ele pode revelar áreas para você trabalhar ou passos específicos a seguir. Seja obediente a essas orientações, pois elas o guiarão ao plano perfeito dele. Além disso, você pode sentir o desejo de fazer parte de comunidades cristãs, onde encontrará apoio e encorajamento para fortalecer sua fé. Essas conexões são essenciais para manter sua chama espiritual acesa e criar um ambiente favorável para o crescimento. No entanto, permaneça vigilante para evitar distrações que possam atrapalhar sua caminhada. Mantenha o foco em Deus e priorize sua presença em todas as áreas da sua vida. Jesus frequentemente se retirava para lugares tranquilos para orar, demonstrando a importância de criar um ambiente adequado para se conectar com Deus. Da mesma forma, é essencial que você cultive um espaço que favoreça sua busca por Ele e o crescimento do seu relacionamento espiritual. Hebreus capítulo 10, versículo 24 ao 25, nos incentiva a estimular uns aos outros ao amor e às boas obras, sem abrir mão de nos reunir, mas sim encorajando uns aos outros, especialmente ao percebermos a proximidade do dia do Senhor. 8º sinal: submissão à vontade de Deus. Um dos sinais claros de que a mão de Deus está em sua vida é o aumento do desejo de se submeter à sua liderança. Quando Deus trabalha no seu coração, você se sente inclinado a obedecer suas instruções, mesmo que humanamente elas pareçam difíceis ou desafiadoras. É como se sua vontade se alinhasse perfeitamente com a dele, e você caminhasse com alegria por onde ele o conduz. A história de Abraão ilustra esse tipo de submissão. Mesmo depois de esperar anos pelo filho prometido, ele estava disposto a oferecer Isaque em sacrifício, confiando plenamente em Deus. Esse ato revelou o coração obediente de Abraão e sua total dependência do Senhor. Outros exemplos incluem a disposição de Davi de dançar diante de Deus com total liberdade, sem se preocupar com a opinião dos outros, e o papel de Ananias no ministério de Paulo. Apesar do passado de perseguição de Saulo, Ananias confiou na direção de Deus e foi essencial na conversão e missão de Paulo. Essas histórias mostram que aqueles que priorizam a presença de Deus estão dispostos a enfrentar sacrifícios e humilhações porque entendem que o plano de Deus é maior. Se você percebe que seu coração ainda não é tão sensível à vontade de Deus, peça a Ele que transforme isso. Não se trata de autocondenação, mas de permitir que Deus trabalhe em você. 9º sinal: Deus seleciona cuidadosamente seus relacionamentos. Quando a mão de Deus está sobre sua vida, Ele frequentemente ajusta seus relacionamentos, afastando pessoas que não são saudáveis ou alinhadas com o propósito que Ele tem para você. Relacionamentos têm um impacto significativo, tanto positivo quanto negativo, e Deus pode permitir que alguns laços se desfaçam enquanto traz novas pessoas que impulsionarão sua caminhada. Se você já experimentou o distanciamento de amigos, mesmo tentando restaurar o relacionamento, pode ser um sinal de que Deus está orquestrando essas mudanças para o seu bem. Isso não significa que essas pessoas sejam ruins,
mas que elas podem não fazer parte do plano que Ele tem para a sua vida. Confie no processo de Deus e resista à tentação de forçar conexões que Ele está desfazendo. Além disso, busque cercar-se de conselheiros sábios e pessoas que apoiem sua jornada. A Bíblia enfatiza a importância de receber conselhos sábios, pois na multidão de conselheiros há segurança. Deus está no controle, guiando quem entra e sai da sua vida. Ele escolhe cuidadosamente aqueles que irão caminhar ao seu lado, apoiando você e servindo como um reflexo da sua mão, agindo em sua jornada. Jesus não tinha um grande número de amigos íntimos, mas via como sua verdadeira família aqueles que faziam a vontade de Deus. Isso nos ensina a importância de cultivar relacionamentos que estejam alinhados com o nosso propósito espiritual e que nos ajudem a crescer na fé. 10º sinal: você é uma bênção para os outros. Um dos maiores sinais de que a mão de Deus está sobre sua vida é quando você se torna uma fonte de bênção para aqueles ao seu redor. Assim como Deus usou os patriarcas da fé para realizar grandes feitos, Ele também deseja operar em sua vida de forma evidente. Muitas vezes você perceberá que as pessoas se aproximam de você buscando conforto, orientação ou soluções para seus problemas. Jesus é o maior exemplo disso. Durante seu ministério, multidões o procuravam, não apenas por suas palavras de sabedoria, mas também por cura e libertação. Atos, capítulo 10, versículo 38, descreve como Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e poder, capacitando-o a fazer o bem e curar os oprimidos. Se você encontra oportunidades de impactar a vida das pessoas com palavras de encorajamento, gestos de bondade ou soluções práticas, saiba que isso é um reflexo da presença de Deus em sua vida. Mesmo quando os resultados não são imediatos, continue sendo uma bênção. Deus observa suas ações e recompensará no tempo certo. Além de ser uma bênção para os outros, outros sinais podem incluir confirmações pela palavra de Deus. Muitas vezes, você pode se identificar com histórias bíblicas ou receber revelações que trazem conforto e direcionamento. Oportunidades no tempo certo. Portas que se abrem de maneira inesperada e conexões significativas são evidências da providência divina. Essas coincidências são, na verdade, Deus agindo em sua vida para cumprir seus propósitos. É essencial lembrar que ser favorecido por Deus não significa competir com os outros ou se envaidecer. Assim como os irmãos de José inicialmente não compreenderam o propósito de sua jornada, podemos não entender os caminhos de Deus na vida alheia. Em vez de sentir inveja, devemos apoiar uns aos outros, reconhecendo que cada pessoa tem um papel único no plano divino. Deus nos coloca em posições de influência para sermos instrumentos de bênção, como Jesus instruiu os discípulos em Mateus, capítulo 10, versículo 8. Devemos compartilhar generosamente tudo o que recebemos. De graça vocês receberam, de graça deem. Lembre-se de que o orgulho pode afastar a presença de Deus. Nunca pense que é autossuficiente. Todas as bênçãos vêm de Deus. Mantenha um coração humilde e dependente, reconhecendo que apenas Ele pode sustentar e conduzir sua vida. Embora você possa perceber os sinais do favor de Deus, é importante lembrar que o cumprimento do plano dele ocorre no tempo certo. A paciência e a confiança em Deus são fundamentais. Suas promessas podem não se realizar imediatamente, mas cada passo de obediência o aproxima do propósito final. Continue a buscar a orientação de Deus e a seguir suas instruções. Mesmo diante de desafios e demoras, mantenha sua fé firme. Deus é fiel e seus planos para sua vida são sempre bons. Confie no processo, aprenda com a jornada e esteja aberto ao crescimento e à transformação que vem ao caminhar ao lado dele. Vamos orar.
Pai, obrigado por mais um dia glorioso e por sua bondade e amor sem limites por mim. Hoje venho diante de Ti com um coração cheio de gratidão, reconhecendo as inúmeras maneiras como o Senhor tem demonstrado seu favor em minha vida. Embora eu não mereça, continuo a receber suas bênçãos e por isso Te louvo. Senhor, eu reconheço que o Senhor tem um propósito único para mim e que os sinais de sua mão operando em minha vida são evidentes. Peço que me dê sabedoria para compreender esses sinais e coragem para segui-los, mesmo quando não entendo completamente o caminho. Intercedo por mim e por aqueles que lutam para sentir sua presença ou entender seu plano. Conceda-nos olhos para ver seus sinais, corações gratos e disposição para seguir seu propósito. Pai, guia-me em meus relacionamentos. Ajude-me a discernir as pessoas que o Senhor colocou em minha vida para meu crescimento e apoio, e a desapegar-me daquelas que não se alinham com o seu plano. Se eu resistir em deixar alguém ir, desconecte-me por completo para que eu possa ser rodeado por aqueles que estão alinhados com sua vontade. Dê-me a graça de ser uma bênção para os outros, sem inveja ou ciúmes. Que eu compreenda que cada pessoa tem um papel único em seu reino e que juntos somos um corpo que trabalha em harmonia para sua glória. Pai, conceda-me paciência e confiança no seu tempo perfeito, enquanto caminho em direção ao cumprimento dos seus planos para mim. Fortaleça minha fé, especialmente nos momentos em que o caminho parece confuso ou desafiador. Ajude-me a reconhecer que minhas bênçãos não são apenas para meu benefício, mas também para compartilhar e elevar aqueles ao meu redor. Que eu seja generoso com os dons que recebi e os use para trazer alegria e esperança aos outros. Senhor, acenda em mim um fogo constante por Ti, que minha paixão por estar em Sua presença e cumprir a Tua vontade nunca se apague. Ajude-me a buscar ambientes e relacionamentos que fortaleçam minha fé e me afastar de tudo que me distraia ou enfraqueça meu zelo por Ti. Desperte em mim uma fome pela Tua palavra e um desejo sincero de servir. Que minha vida seja um reflexo do Teu amor e graça. Que minhas palavras e ações sejam luz para aqueles ao meu redor, apontando-os para Ti. Eu oro com todo o meu coração, no precioso nome de Jesus. Amém. Se este vídeo te abençoou, por favor curta, comente, compartilhe e se inscreva. Até a próxima.